Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração. Você não chegou até aqui por acaso. Há uma força maior que conduziu seus passos até este instante, que colocou este vídeo diante dos seus olhos, que despertou dentro de você o desejo de parar, de se voltar para o céu e de entregar aquilo que está pesando no coração. O Senhor conhece cada detalhe da sua história. Os arcanjos estão atentos a cada necessidade que você carrega. E este momento foi preparado especialmente para você e para cada pessoa que você ama. Antes de continuarmos nesta oração, precisamos de algo importante da sua parte. Se esta missão de oração tem tocado o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé caso ainda não seja inscrito. Considere também se tornar membro para apoiar esta obra de evangelização e oração diária que alcança milhares de famílias. Faça isso agora antes de seguir, porque o seu apoio fortalece esta corrente e permite que mais corações sejam alcançados pela graça. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, invocamos tua presença poderosa sobre cada vida que está unida nesta oração neste momento. Tu que és o defensor do povo fiel, tu que carregas a espada de luz que não conhece derrota, volta teus olhos para cada coração que se abriu para este clamor. Que tua proteção desça agora como um manto sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar representado aqui. São Rafael Arcanjo, médico celeste, companheiro fiel de todos os que caminham por estradas difíceis, chega perto de cada alma que está aqui neste momento com uma ferida escondida. Há pessoas que sorriram hoje, mas que por dentro estão sofrendo. Há corações que aparentam força, mas que estão à beira do esgotamento. Há almas que carregam dores antigas que nunca foram completamente curadas. Toca cada uma dessas pessoas com tua presença restauradora e que algo comece a mudar ainda agora. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, anuncia sobre cada vida que participou desta oração que o Senhor está presente e que nenhuma situação está além do alcance da sua graça. Que a esperança que estava quase apagada seja reavivada. Que a confiança que havia diminuído seja restaurada. Que cada coração que chegou até aqui com dúvida saia com certeza de que foi ouvido pelo céu. Hoje, esta oração se levanta com uma intenção muito específica e muito urgente. Há forças que operam nas sombras tentando destruir o que é precioso. Há influências que chegam disfarçadas e que vão minando a paz, a saúde, a prosperidade e a harmonia das famílias, sem que elas percebam de onde vem o ataque. Há males que foram enviados por mãos humanas movidas por inveja, por rancor, por maldade. E é contra tudo isso que esta oração se levanta agora com autoridade e com fé. Há pessoas aqui que sentem que algo está errado, mas não conseguem identificar a origem. Há famílias que passam por dificuldades sucessivas que parecem não ter explicação natural. Há lares onde a perturbação chegou de maneira repentina e onde a paz foi roubada, sem que ninguém soubesse dizer quando exatamente isso aconteceu. Há vidas que foram alvo de palavras pronunciadas com intenção de prejudicar, de rituais realizados com o objetivo de destruir, de maldades enviadas por aqueles que deveriam querer o bem. São Miguel, esta oração clama por tua intercessão poderosa sobre cada uma dessas situações. Que tua espada de luz corte agora toda corrente espiritual negativa que foi lançada contra essas vidas. Que tua autoridade celeste desfaça toda palavra pronunciada com intenção de maldição. Que tua presença seja como fogo que consome tudo o que foi enviado pelo mal e que tentou se fixar sobre essas famílias. Que nenhum trabalho das trevas prospere sobre quem está aqui unido nesta corrente de fé. Que nenhuma inveja lançada encontre terreno fértil. Que nenhuma maldição pronunciada produza efeito. Que nenhum ritual realizado com intenção de destruir tenha poder sobre as vidas que estão agora cobertas pela proteção dos arcanjos do Senhor. São Rafael, cura as marcas que esses ataques deixaram. Há pessoas que já foram afetadas, que já sentiram os efeitos dessas influências negativas em seu corpo, em suas emoções, em seus relacionamentos e em suas finanças.
restaura o que foi danificado, devolve o que foi roubado, reestabelece o equilíbrio que foi perturbado. São Gabriel, anuncia sobre cada vida que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força que o mal possa reunir contra um filho do Senhor. São Miguel Arcanjo, quebra toda maldição e afasta todo o mal enviado contra esta família. São Rafael Arcanjo, cura as feridas causadas pelos ataques que vieram das sombras. São Gabriel Arcanjo, anuncia que o poder de Deus é maior do que qualquer força das trevas. Escreva com fé nos comentários: São Miguel quebra toda maldição sobre a minha vida e a minha família. São Miguel Arcanjo, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma urgência que muitos carregam no coração, mas que poucos conseguem expressar em voz alta. Há males que chegam disfarçados de normalidade. Há destruição que se instala aos poucos, quase imperceptivelmente, como uma névoa que vai tomando conta dos ambientes e das vidas, sem que ninguém perceba exatamente quando tudo começou a mudar. Há famílias que olham para trás e não conseguem identificar o momento em que a paz foi embora, em que a prosperidade parou, em que a saúde começou a declinar, em que os relacionamentos começaram a se deteriorar. É por essas famílias, por esses lares, por essas vidas que esta oração se levanta agora com autoridade e com fé inabalável. Tu que és o príncipe das milícias celestes, tu que carregas a espada que não conhece derrota, coloca a tua presença como muralha ao redor de cada vida representada nesta oração. Que toda a força que opera nas sombras contra essas famílias seja agora exposta pela tua luz. Que todo plano oculto preparado para destruir seja desmantelado pela tua autoridade. Que toda estratégia do mal que estava sendo executada em silêncio seja interrompida agora pela tua intercessão poderosa. Há males que chegam através de pessoas. Há inveja que foi lançada por olhares carregados de rancor. Há palavras que foram pronunciadas com intenção de ferir, de diminuir, de destruir. Há rituais que foram realizados nas sombras por mãos movidas por maldade contra famílias que nem desconfiavam que estavam sendo alvo. São Miguel, identifica cada uma dessas fontes e corta agora pela raiz. Que nenhuma palavra de maldição pronunciada contra essas vidas continue produzindo efeito. Que nenhum ritual realizado com intenção de destruir encontre mais espaço para agir. Que toda corrente espiritual negativa que foi lançada sobre essas famílias seja quebrada agora pela tua espada. Que todo nó que foi feito nas sombras seja desfeito pela tua autoridade. Que toda influência que entrou por portas abertas pela ingenuidade, pela desobediência ou pela falta de proteção espiritual seja agora selada e fechada para sempre. Que este lar seja território proibido para toda força que não venha do bem. São Rafael Arcanjo, chega agora sobre as marcas que esses ataques deixaram. Porque quando o mal age sobre uma vida, ele não apenas perturba, ele fere. Ele deixa cicatrizes que às vezes demoram a ser percebidas, mas que vão comprometendo o equilíbrio físico, emocional e espiritual de quem foi atingido. Há pessoas aqui que estão sofrendo consequências de ataques espirituais que ainda não foram completamente desfeitos. Há corpos que adoeceram sem explicação médica suficiente. Há emoções que foram desequilibradas por influências que vieram de fora. Há relacionamentos que foram deteriorados por forças que se alimentavam da discórdia. Toca cada uma dessas áreas com tua presença restauradora. Cura o que foi adoecido. Reequilibra o que foi perturbado. Restaura o que foi destruído. Que tua intercessão alcance cada dimensão da vida de quem foi atingido por essas forças e que a restauração seja completa, profunda e duradoura. Que nenhuma sequela permaneça. Que nenhuma marca do ataque continue visível depois que tua mão passar sobre essas vidas. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada família representada nesta oração que o poder de Deus é infinitamente superior a qualquer força que o mal possa reunir. Que nenhum filho do Senhor precisa temer a inveja alheia quando está coberto pela proteção celeste. Que nenhuma maldição pronunciada por boca humana tenha autoridade sobre uma vida consagrada ao Altíssimo. Que o nome de Deus é o escudo mais poderoso que existe e que quem o invoca com fé está protegido de maneira sobrenatural.
Inspira em cada coração que está aqui a certeza de que a proteção dos arcanjos é real e concreta, que não é superstição, que não é ilusão, que não é apenas consolo emocional, que os arcanjos agem de maneira efetiva e poderosa na vida de quem clama com fé, que quem entregou suas batalhas ao céu nesta oração pode dormir esta noite com a tranquilidade de quem sabe que está sendo guardado por forças que não dormem e que não falham. Que cada lar representado nesta oração seja agora selado pela proteção dos arcanjos, que as entradas e saídas sejam guardadas, que o ambiente seja purificado, que a atmosfera seja restaurada, que a paz que foi roubada seja devolvida, que a harmonia que foi perturbada seja restabelecida, que tudo o que o mal tentou destruir seja não apenas recuperado, mas fortalecido pela graça que vem do céu. São Miguel Arcanjo, destrói toda a obra do mal que foi lançada contra esta família. São Rafael Arcanjo, restaura tudo o que foi danificado pelos ataques das trevas. São Gabriel Arcanjo, anuncia que nenhum mal prevalece sobre quem está coberto pela proteção do Altíssimo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel destrói toda a obra do mal na minha vida e no meu lar. São Rafael Arcanjo, médico dos corações partidos, intercessor de todos os que carregam dentro do peito uma ferida que o tempo sozinho não foi capaz de curar. Voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma dor que muitos conhecem, mas que poucos conseguem admitir em voz alta. A dor da traição, a dor de ter confiado profundamente em alguém e de ter sido abandonado, enganado, diminuído ou destruído por essa mesma pessoa. A dor de ter amado com sinceridade e de ter recebido em troca mentira, descaso ou crueldade. É por esses corações feridos, por essas histórias de amor transformado em dor, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e toda a força que o céu possui. Há pessoas aqui que foram traídas pelo cônjuge, em quem depositaram toda a confiança. Há quem descobriu uma mentira que desmoronou anos de uma história construída com dedicação. Há quem foi traído por um amigo íntimo, por um sócio, por um familiar próximo, por alguém que conhecia todos os segredos e que usou esse conhecimento para ferir. Há quem foi abandonado no momento em que mais precisava, exatamente por quem prometeu nunca abandonar. Essas feridas são reais, essas dores são profundas e o céu as leva a sério. São Rafael, chega agora sobre cada coração partido que está representado nesta oração, não como quem oferece consolo superficial, mas como quem entra na profundidade da ferida e age onde nenhuma palavra humana consegue chegar. Toca as memórias dolorosas que insistem em voltar. Toca os momentos que foram revisitados 1000 vezes na tentativa de entender o que aconteceu. Toca a parte do coração que ainda carrega a pergunta sem resposta de por que aquilo precisou acontecer. Cura a desconfiança que nasceu depois da traição. Há pessoas que, depois de serem traídas, fecharam o coração para novos vínculos, que ergueram muros tão altos que ninguém mais consegue entrar, que passaram a ver em cada pessoa nova uma ameaça potencial, que perderam a capacidade de confiar e que vivem agora em uma solidão que não escolheram, mas que não sabem como sair. Toca esses muros, São Rafael, não para derrubá-los de maneira brusca, mas para transformá-los. Que a proteção necessária permaneça, mas que o isolamento seja dissolvido. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pelos corações feridos pela traição. Há um espírito de amargura que tenta se instalar em quem foi profundamente traído. Há um veneno que vai se espalhando pelo coração quando a mágoa não é tratada, quando o perdão não encontra caminho, quando a ferida é fechada por fora, mas continua infeccionada por dentro. Coloca a tua espada entre cada coração representado nesta oração e esse espírito de amargura. Que ele não encontre raízes, que ele não produza frutos de ódio, de ressentimento e de desejo de vingança. Protege também esses corações de novos golpes enquanto ainda estão em processo de cura. Há pessoas que foram feridas e que, ainda vulneráveis, acabaram sendo feridas novamente. Que a proteção dos arcanjos caminhe ao lado de cada coração que está tentando se reconstruir depois de uma traição.
Que as pessoas que chegarem até essas vidas daqui para frente sejam guiadas pelo bem e que novas traições não venham somar dor sobre dor. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido representado nesta oração que a traição sofrida não define o valor de quem foi traído, que ser enganado não significa ser ingênuo demais, que confiar e ser abandonado não significa que confiar foi um erro, que amar e ser correspondido com deslealdade não significa que o amor dado foi em vão. Anuncia que o Senhor viu cada momento de dor, que cada lágrima derramada em silêncio depois da descoberta foi guardada pelo Pai, que cada noite passada tentando entender o inexplicável foi acompanhada pelo olhar de Deus. Inspira nesses corações o desejo e a capacidade de perdoar. Não um perdão que minimiza o que aconteceu, não um perdão que finge que a dor não existiu, mas um perdão verdadeiro que liberta quem perdoa do peso de carregar para sempre uma ferida aberta. Que o perdão seja compreendido não como presente dado a quem errou, mas como libertação conquistada por quem sofreu. Que cada coração aqui representado encontre o caminho do perdão no tempo certo e da maneira certa. Que a história de quem foi traído não termine na traição. Que haja um próximo capítulo. Que haja restauração. Que haja novos vínculos verdadeiros. Que haja a possibilidade de amar novamente, sem o peso do passado dominando cada novo passo. Que o Senhor restitua em dobro tudo o que foi roubado pela traição sofrida. São Rafael Arcanjo, cura cada coração que foi partido pela traição e pelo abandono. São Miguel Arcanjo, afasta todo espírito de amargura e de ressentimento que tenta se instalar. São Gabriel Arcanjo, anuncia que a história de quem foi traído não termina na dor, mas recomeça na graça. Escreva com fé nos comentários. São Rafael cura o meu coração e liberta-me da dor da traição. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Elevamos agora um clamor que parte do coração de pais e mães que carregam uma dor silenciosa que poucos conseguem compreender completamente. A dor de ver um filho se afastar. A dor de assistir impotente enquanto alguém que você criou com amor, que você embalou nos braços, que você ensinou a dar os primeiros passos, escolhe um caminho que leva para longe de tudo o que é bom, de tudo o que é verdadeiro, de tudo o que foi plantado com tanto cuidado ao longo de anos de dedicação. É por esses filhos, por esses pais, por essas histórias de amor que não desiste mesmo quando tudo parece perdido, que esta oração se levanta agora com fé e com perseverança. Há filhos que se afastaram da fé, que cresceram dentro de uma família cristã, que conheceram o Evangelho desde pequenos, que foram batizados e criados na doutrina, mas que em algum momento do caminho se desviaram e hoje vivem como se o Senhor não existisse. Há filhos que trocaram os valores que receberam em casa por um estilo de vida que causa sofrimento a quem os ama. Há filhos que se perderam em vícios, em relacionamentos destrutivos, em ambientes que só trazem degradação. São Miguel age sobre esses filhos agora. Coloca tua espada no caminho que leva para mais fundo na destruição. Que cada passo em direção ao abismo encontre um obstáculo sobrenatural. Que as portas que levam para o mal se fechem e que as portas que levam de volta para o bem se abram. Que os amigos errados percam o poder de influência. Que os ambientes destrutivos se tornem insuportáveis. Que algo dentro desse filho comece a despertar, a questionar, a sentir que o caminho que está sendo trilhado não é o que o coração mais fundo deseja. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que levaram esse filho a se afastar. Porque raramente um filho se perde sem que haja uma dor por trás do desvio. Há filhos que se afastaram da fé porque foram feridos dentro da própria comunidade religiosa. Há filhos que mergulharam em vícios porque estavam tentando anestesiar uma dor que não sabiam como processar. Há filhos que se perderam em relacionamentos destrutivos porque nunca aprenderam a reconhecer o amor verdadeiro. Chega nessas raízes, São Rafael. Cura o que está na origem do afastamento. Toca também o coração desses filhos, com uma saudade que eles não consigam ignorar. A saudade de quando as coisas eram mais simples, a saudade do colo dos pais.
A saudade da paz que existia antes de tudo se complicar. A saudade de se sentir amado sem condições, sem cobranças, sem o peso das escolhas erradas. Que essa saudade fale mais alto do que o orgulho que impede o retorno. Que esse desejo de voltar seja mais forte do que o medo de encarar o que foi deixado para trás. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada filho pródigo representado nesta oração que o pai ainda está esperando na janela, que a porta de casa ainda está aberta, que o amor que foi plantado nos primeiros anos de vida não se apagou, que os pais que estão rezando aqui hoje não desistiram, que o Senhor não descartou esse filho, independentemente de até onde ele foi ou do que ele fez. Anuncia que o caminho de volta existe e que o primeiro passo nessa direção será recebido com alegria pelo céu e pela família. Sustenta os pais que estão aqui intercedendo. Há mães que rezam pelo mesmo filho há anos sem ver nenhuma mudança visível. Há pais que já não sabem mais o que fazer, que já tentaram conversar, aconselhar, ajudar e que se sentem impotentes diante de uma situação que está além das suas forças. Diz a esses pais que a oração que eles fazem em silêncio está sendo ouvida, que cada lágrima derramada por um filho está sendo guardada pelo Pai Celestial, que nenhuma intercessão de pai ou mãe sobe ao céu em vão, que a graça que está sendo pedida nesta oração alcance cada filho pródigo pelo nome, que algo se mova hoje na vida desses filhos, que um pensamento chegue, que uma lembrança venha, que uma situação aconteça, que faça esse filho parar e olhar para o caminho que está percorrendo. Que o Senhor use qualquer meio necessário para tocar esse coração e trazer esse filho de volta. São Miguel Arcanjo bloqueia os caminhos de destruição e abre o caminho de volta para cada filho pródigo. São Rafael Arcanjo cura as feridas que levaram esse filho a se perder e desperta nele o desejo de voltar. São Gabriel Arcanjo anuncia que a porta está aberta e que o retorno será celebrado pelo céu e pela família. Escreva com fé nos comentários: São Miguel traz o meu filho de volta para o caminho do bem. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas que o Senhor guarda para cada filho que confia nele, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma necessidade que aperta o coração de milhares de famílias. Há lares onde o dinheiro acaba antes do mês acabar. Há famílias que chegam na última semana do mês sem saber como vão colocar comida na mesa. Há pais que dormem tarde da noite, fazendo contas que não fecham, tentando encontrar uma solução que não aparece, sentindo o peso de uma responsabilidade que parece maior do que a capacidade de carregá-la. Há dívidas que crescem enquanto a renda permanece a mesma. Há cobranças que chegam enquanto as oportunidades não aparecem. É por essas famílias, por esses lares, por esses corações pressionados pela escassez, que esta oração se levanta agora com fé e com esperança. Tu que anunciaste as maiores promessas que o mundo já ouviu, tu que foste enviado pelo Senhor para revelar que o impossível pode se tornar realidade quando Deus está no controle, anuncia agora sobre cada família representada nesta oração que a provisão está sendo preparada, que os recursos que parecem insuficientes podem ser multiplicados pela mão do Senhor, que as portas que parecem fechadas podem ser abertas pela graça, que o Deus que alimentou multidões no deserto é o mesmo Deus que está ouvindo esta oração agora. Há pessoas aqui que estão endividadas há tanto tempo que já não conseguem mais imaginar como seria viver sem o peso das dívidas. Há quem recebe ligações de cobrança todos os dias e que desenvolveu um medo físico de atender o telefone. Há quem evita abrir correspondências porque sabe o que vai encontrar. Há quem sente vergonha de contar para a família a real situação financeira, porque o peso do julgamento seria insuportável somado ao peso das dívidas. São Gabriel, chega nessas situações com tua mensagem de esperança concreta. Anuncia que saídas existem, que negociações são possíveis, que acordos justos podem ser alcançados, que recursos inesperados podem aparecer, que oportunidades de trabalho e de renda extra podem surgir de onde menos se espera.
Inspira estratégias práticas e sabedoria para administrar o que existe com mais eficiência. Que a mente que estava bloqueada pelo desespero seja iluminada pela clareza que vem do céu e encontre caminhos que antes não conseguia enxergar. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha financeira com tua espada de luz, porque há uma dimensão espiritual nas dificuldades financeiras que precisa ser enfrentada com autoridade celeste. Há espíritos de escassez que se instalam sobre famílias e que criam um ciclo de falta que parece impossível de romper. Há maldições financeiras que foram pronunciadas e que precisam ser desfeitas. Há portas que foram abertas para o desperdício, para o prejuízo e para a perda que precisam ser fechadas pela tua autoridade. Coloca a tua espada sobre as finanças de cada família representada nesta oração. Que todo espírito de escassez seja expulso. Que todo ciclo de falta seja quebrado. Que toda maldição financeira seja desfeita. Que as portas abertas para o desperdício e para a perda sejam fechadas agora. E que novas portas, portas de provisão, de oportunidade, de abundância honesta, sejam abertas pela tua intercessão poderosa. São Rafael Arcanjo, cura as feridas emocionais que a escassez prolongada causou. Porque a falta de dinheiro não fere apenas o bolso. Ela fere a dignidade. Ela fere os relacionamentos. Ela fere a autoestima de quem sente que não está conseguindo cumprir com suas responsabilidades. Há homens que se sentem fracassados porque não conseguem prover como gostariam. Há mulheres que carregam sozinhas um peso que deveria ser dividido. Há casais que brigam por dinheiro porque a pressão financeira cria tensão onde deveria haver parceria. Toca essas feridas com tua presença restauradora. Que a dignidade seja devolvida a quem se sentiu diminuído pela dificuldade financeira. Que a parceria seja restaurada entre cônjuges que foram colocados um contra o outro pela pressão das contas. Que a esperança seja renovada em quem está no limite do esgotamento. Que o valor de cada pessoa não seja mais medido pelo saldo bancário, mas pela certeza de que é filho amado do Senhor. Que cada família que trouxe uma intenção financeira para esta oração receba um sinal concreto de movimento ainda hoje. Que uma oportunidade apareça, que uma porta se abra, que uma ideia chegue, que uma negociação avance. Que a fé de quem orou aqui seja recompensada com testemunhos de provisão que glorifiquem o nome do Senhor. São Gabriel Arcanjo anuncia provisão e abundância sobre cada família desta oração. São Miguel Arcanjo quebra todo ciclo de escassez e abre portas de prosperidade honesta. São Rafael Arcanjo cura as feridas que a falta prolongada causou e restaura a esperança de quem está no limite. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel anuncia provisão e livramento das dívidas na minha vida. São Rafael Arcanjo, médico celeste, protetor dos mais frágeis e vulneráveis, voltamos nosso clamor para ti neste momento com um amor que transborda o coração. Há pessoas nesta oração que carregam no peito a preocupação com alguém que está envelhecendo. Com um pai que já não tem as mesmas forças de antes, com uma mãe que precisa de cuidados que crescem a cada dia, com um avô ou uma avó que foi pilar da família por décadas e que agora precisa que a família seja o pilar deles. Há também quem intercede por enfermos que travam batalhas longas e silenciosas contra doenças que consomem as forças aos poucos. É por esses idosos, por esses enfermos, por essas vidas preciosas que carregam a história de famílias inteiras, que esta oração se levanta agora com ternura e com fé. Tu que és o companheiro fiel de todas as jornadas humanas, tu que acompanhas os que caminham por estradas de sofrimento e de limitação, volta teus olhos para cada idoso e para cada enfermo representado nesta oração. Que tua presença restauradora chegue antes mesmo que qualquer remédio, antes mesmo que qualquer tratamento, antes mesmo que qualquer intervenção humana. Que tua mão de cura toque cada área fragilizada de cada corpo que está sendo apresentado ao céu neste momento. Há idosos que estão sofrendo de solidão, que passaram anos sendo o centro da família e que agora sentem que o mundo foi ficando menor ao redor deles, que os filhos cresceram, que a rotina acelerou, que as visitas foram espaçando
e que os dias foram ficando mais longos e mais silenciosos. Essa solidão dói no corpo tanto quanto qualquer doença. Ela enfraquece o ânimo, compromete a saúde e rouba a alegria de viver. São Rafael visita cada idoso que está nessa solidão. Que eles sintam a presença dos arcanjos como companhia real nos dias mais vazios. Fortalece os corpos que estão envelhecendo, os ossos que estão ficando mais frágeis, as articulações que doem, a memória que vai apresentando falhas, a visão e a audição que vão diminuindo. Que a deterioração natural do tempo seja amenizada pela graça. Que cada idoso representado nesta oração tenha saúde suficiente para viver com dignidade, com autonomia e com alegria. Que os anos que ainda estão por vir sejam anos de paz, de presença da família e de comunhão com o Senhor. São Miguel Arcanjo, protege os idosos e os enfermos desta oração contra todo tipo de exploração e de mal. Há pessoas más que se aproveitam da vulnerabilidade dos idosos. Há golpistas que miram exatamente nos que têm menos condições de se defender. Há situações de abuso que acontecem nas sombras, dentro de lares que deveriam ser seguros, praticadas por pessoas que deveriam proteger. Coloca a tua espada ao redor de cada idoso e de cada enfermo representado aqui. Que nenhum mal os alcance. Que nenhuma mão se levante contra eles sem encontrar a barreira da tua proteção. Guarda também os que cuidam desses idosos e enfermos, os filhos que abriram mão de parte da própria vida para estar presente, os cuidadores que lidam diariamente com limitações e dificuldades sem reclamar, os familiares que reorganizaram suas rotinas para garantir que o idoso ou o enfermo não esteja sozinho. Que essas pessoas sejam fortalecidas pelo céu, que o cansaço não as domine, que a paciência seja renovada nos momentos mais difíceis, que elas saibam que o serviço que prestam é visto e honrado pelo Senhor. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada idoso e cada enfermo representado nesta oração que o Senhor não os esqueceu, que a idade avançada não é sinal de abandono divino, mas de uma vida que foi vivida e que merece ser honrada, que a doença não é punição, mas que pode ser transformada em oportunidade de encontro mais profundo com o Pai. Anuncia que o Senhor está especialmente próximo dos que sofrem, dos que estão fragilizados, dos que dependem dos outros para as coisas mais simples da vida. Inspira nas famílias um olhar mais atento para os idosos que têm em casa ou que estão distantes. Que uma ligação seja feita hoje, que uma visita seja marcada, que uma palavra de carinho seja dita antes que o tempo passe e que a oportunidade não exista mais. Que ninguém se arrependa de ter deixado para amanhã o amor que podia ter sido demonstrado hoje. Que cada idoso e cada enfermo desta oração seja coberto pela proteção, pela cura e pela esperança que vem dos arcanjos do Senhor. Que eles vivam seus dias restantes com dignidade, com paz e com a certeza de que são amados pelo céu e pela família. São Rafael Arcanjo fortalece e cura cada idoso e cada enfermo desta oração. São Miguel Arcanjo protege os mais vulneráveis de todo mal e de toda exploração. São Gabriel Arcanjo anuncia que o Senhor está próximo de cada vida fragilizada representada aqui. Escreva com fé nos comentários. São Rafael fortalece e protege os idosos e os enfermos da minha família. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, voltamos nosso clamor para vós neste momento com uma intenção que carrega o peso de histórias que ficaram paradas no tempo. Há pessoas aqui que um dia tiveram sonhos grandes, que enxergavam o futuro com clareza e com entusiasmo, que sabiam exatamente o que queriam construir, onde queriam chegar, quem queriam se tornar, e que em algum momento do caminho viram esses sonhos escorregarem pelos dedos, sem conseguir segurá-los, por circunstâncias que não escolheram, por perdas que não esperavam, por decisões que não saíram como planejado, por pessoas que falharam quando deveriam ter apoiado. É por essas vidas, por esses sonhos abandonados, por esses destinos que ainda não foram completamente escritos, que esta oração se levanta agora com fé renovada. Há sonhos que foram enterrados pela necessidade, que foram deixados de lado porque a vida exigiu escolhas práticas e urgentes,
e não havia espaço para cultivar o que o coração desejava. Há talentos que foram guardados porque o ambiente nunca incentivou, porque a família nunca acreditou, porque as circunstâncias nunca permitiram que florescessem. Há vocações que foram sufocadas por pressões externas que colocaram o peso da opinião alheia acima do chamado interior. Há projetos que foram iniciados com entusiasmo e que foram abandonados no meio do caminho quando os primeiros obstáculos apareceram. São Miguel, coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo espírito que tenta convencê-la de que é tarde demais. Que a voz que diz que o tempo passou, que a oportunidade foi perdida, que o sonho era ingênuo demais para ser real, seja silenciada pela tua autoridade. Que todo pensamento de desistência definitiva seja afastado. Que a crença de que aquele sonho não era para essa pessoa seja destruída pela certeza de que o Senhor planta desejos nos corações com propósito e com intenção. Protege também a coragem que será necessária para recomeçar. Porque retomar um sonho abandonado exige uma coragem diferente da que foi necessária para começar. Exige enfrentar o medo de falhar de novo. Exige lidar com o julgamento de quem vai perguntar por que está tentando outra vez. Exige acreditar novamente em algo que já causou dor quando foi perdido. Que tua proteção, São Miguel, cubra cada passo desse recomeço e que nenhum obstáculo seja grande o suficiente para deter o que o Senhor quer restaurar. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que foram causadas pela perda dos sonhos. Porque quando um sonho morre, algo dentro da pessoa morre junto. Há uma tristeza específica que acompanha quem olha para o que poderia ter sido e compara com o que é. Há uma amargura sutil que vai se instalando no coração de quem sente que ficou para trás, que perdeu o tempo certo, que não chegou onde deveria ter chegado. Toca essa tristeza com tua presença restauradora. Que a comparação dê lugar à gratidão, que o arrependimento dê lugar à esperança, que a ferida do sonho perdido seja curada e transformada em combustível para o recomeço. Cura também os relacionamentos que foram abalados pela frustração de sonhos não realizados. Há casamentos que sofreram porque um dos cônjuges não recebeu apoio para seus sonhos. Há famílias onde a amargura de projetos não realizados criou distância e ressentimento. Há filhos que cresceram vendo pais frustrados e que internalizaram a mensagem de que sonhar é perigoso. Que tua intercessão alcance essas dinâmicas e traga restauração em cada nível. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada sonho abandonado representado nesta oração que o Senhor não esqueceu o que foi plantado naquele coração. Que o desejo que existe lá no fundo, aquele que nunca foi completamente extinto apesar de tudo, é uma semente que ainda pode germinar. Que não existe idade errada para recomeçar quando o Senhor está no controle. Que não existe circunstância tão adversa que a graça não possa transformar em terreno fértil para o florescimento do que foi adiado. Inspira passos concretos. Que cada pessoa que trouxe um sonho abandonado para esta oração receba ainda hoje uma inspiração prática. Um primeiro passo pequeno mas real que pode ser dado ainda esta semana. Um contato que pode ser feito. Um curso que pode ser iniciado. Um projeto que pode ser rascunhado. Uma conversa que pode ser tida. Que o recomeço não seja apenas emocional, mas que se traduza em ações concretas guiadas pela sabedoria que vem do céu. Que cada sonho abandonado que foi entregue nesta oração encontre um novo fôlego. Que cada destino que parecia encerrado descubra que havia apenas uma pausa. Que cada pessoa que chegou até aqui com a sensação de que perdeu o trem, saía com a certeza de que o Senhor tem outros trens, outros caminhos, outras formas de chegar onde ela foi chamada a chegar. São Miguel Arcanjo, afasta todo o espírito que diz que é tarde demais para recomeçar. São Rafael Arcanjo, cura as feridas causadas pela perda dos sonhos e restaura o entusiasmo de viver. São Gabriel Arcanjo, anuncia que os sonhos entregues ao Senhor nunca morrem de verdade. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, restaura os meus sonhos e abre novos caminhos na minha vida. São Miguel Arcanjo,
São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos agora diante de vós com um clamor que sobe do lugar mais fundo do coração. Há pessoas unidas nesta oração que estão no limite, que já esgotaram todas as opções que conheciam, que já bateram em todas as portas que podiam bater, que já tentaram todas as soluções que conseguiram imaginar, que já oraram tantas vezes pelo mesmo pedido que a própria fé começa a tremer sob o peso da espera. É por essas pessoas, por essas situações que desafiam toda a lógica humana, por esses pedidos que só o céu pode responder, que esta oração se levanta agora com uma intensidade que vem de quem não tem mais para onde ir, a não ser para cima. Há situações aqui representadas que os médicos já não sabem mais o que fazer. Diagnósticos que foram dados como definitivos. Prognósticos que fecharam portas que a família ainda se recusa a aceitar como fechadas. Doenças que resistiram a tratamentos e que continuam avançando apesar de todo o esforço humano. São Miguel, coloca a tua espada entre cada enfermo representado nesta oração e todo o avanço da doença. São Rafael, age onde a medicina chegou ao seu limite. Que o milagre que os médicos não conseguem explicar seja a resposta que o céu está preparando. Há situações financeiras aqui que parecem matematicamente impossíveis de resolver. Dívidas que cresceram além de qualquer capacidade de pagamento. Negócios que foram à falência, levando junto os sonhos e a estabilidade de famílias inteiras. Empregos perdidos em momentos em que a família mais precisava de segurança. Recursos que se esgotaram antes que novas fontes aparecessem. São Gabriel, anuncia sobre essas situações que o Deus que multiplicou pães e peixes diante de uma multidão faminta é o mesmo Deus que está ouvindo este clamor agora. Que a provisão sobrenatural chegue de onde nenhum cálculo humano poderia prever. Há relacionamentos aqui que parecem definitivamente encerrados. Casamentos que chegaram a um ponto que os dois lados já não acreditam mais em recuperação. Famílias que foram partidas por conflitos tão profundos que a reconciliação parece utopia. Filhos que se afastaram de maneira tão radical que o contato foi completamente cortado. São Rafael, age nesses corações endurecidos. Que o impossível aconteça. Que uma palavra seja dita. Que um gesto seja feito. Que uma abertura apareça onde havia apenas muro. São Miguel, remove agora todo o obstáculo espiritual que está impedindo a manifestação do milagre. Há batalhas acontecendo no espiritual que determinam o que se manifesta no natural. Há forças que trabalham ativamente para atrasar, para bloquear, para impedir que a graça chegue até quem está esperando. Coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e toda força que tenta barrar o milagre. Que cada barreira seja derrubada, que cada bloqueio seja removido, que o caminho entre o pedido e a resposta seja aberto com a autoridade que somente o céu possui. São Rafael, sustenta os corações que estão esperando pelo milagre, porque a espera pelo impossível é uma das provas mais duras que existem. Ver o tempo passar sem mudança visível, ver outras pessoas receberem respostas enquanto o próprio pedido parece ignorado. Sentir a fé vacilando e ter medo de admitir porque admitir parece fraqueza. Chega nesses corações cansados e renova as forças. Que a esperança não se apague na véspera da resposta. Que a fé não ceda exatamente quando o milagre está mais próximo do que nunca. São Gabriel, anuncia sinais concretos para quem está esperando. Que ainda hoje algo se mova. Que uma notícia chegue. Que uma sensação de paz substitua a angústia, que uma porta se abra de maneira inesperada, que uma pessoa apareça com uma solução que não havia sido considerada, que quem orou aqui com um pedido impossível no coração, receba ainda hoje uma confirmação de que o céu ouviu e que a resposta está sendo preparada com cuidado e com precisão. Que cada milagre pedido nesta oração seja concedido no tempo perfeito do Senhor. Que o que parece impossível aos olhos humanos seja apenas o palco onde a glória de Deus vai se manifestar de maneira mais evidente. Que cada testemunho que nascer desta oração fortaleça a fé de outras pessoas que também estão esperando pelo impossível. Que ninguém que orou aqui desista antes de ver a resposta.
Que a perseverança seja renovada pelo céu. Que a certeza de que o Senhor age no tempo certo seja mais forte do que o cansaço da espera. Que o milagre chegue e que quando chegar não haja dúvida de que veio das mãos do Pai através da intercessão dos santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, remove todo obstáculo que impede o milagre de se manifestar. São Rafael Arcanjo, sustenta a fé de quem está esperando pelo impossível. São Gabriel Arcanjo, anuncia que o milagre está a caminho e que a espera não será em vão. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, intercedei pelo meu milagre impossível. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Chegamos ao fim deste tempo de oração, com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada por uma paz que não veio das circunstâncias, mas que desceu do céu sobre cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Este momento foi real. Esta oração foi ouvida. Cada palavra que subiu com fé chegou ao trono do Altíssimo e foi recebida pelas mãos dos arcanjos que caminharam ao lado de cada pessoa que orou aqui hoje. Olhamos para tudo o que foi colocado diante do céu ao longo desta oração e nos enchemos de confiança. As maldições que foram quebradas, os filhos pródigos que foram entregues, as dívidas que foram apresentadas, os idosos e enfermos que foram cobertos, os sonhos abandonados que foram reavivados, os milagres impossíveis que foram clamados. Nada disso foi em vão. Nada disso se perdeu no caminho. Cada intenção está agora nas mãos de quem tem poder para transformá-la em realidade. São Miguel Arcanjo, sela cada vida que participou desta oração com tua proteção inabalável. Que o que foi consagrado aqui permaneça consagrado nos dias que virão. Que a guarda que foi estabelecida neste momento não se dissolva quando as palavras terminarem. Que cada pessoa que orou aqui saia deste momento marcada pela presença dos arcanjos de uma maneira que ela carregará consigo por muito tempo. Que quando as dificuldades voltarem, porque a vida continua e os desafios não desaparecem da noite para o dia, cada pessoa se lembre deste momento e da certeza que encontrou aqui de que está protegida por forças que não dormem e que não falham. Defende cada lar que foi coberto nesta oração durante os dias que virão. Há batalhas que ainda estão por vir, há tentativas de ataque que serão frustradas antes mesmo de se formarem, porque este lar foi consagrado. Que cada família que orou aqui vá para os próximos dias com a consciência de que os arcanjos estão posicionados ao redor do seu lar. Que essa consciência produza paz, que essa paz produza confiança e que essa confiança produza uma fé mais firme do que a que existia antes desta oração começar. São Rafael Arcanjo, continua a tua obra restauradora sobre cada vida que clamou por cura, por restauração, por equilíbrio. Os processos de cura que foram iniciados aqui não terminam quando esta oração termina. Continua caminhando ao lado de cada enfermo que foi apresentado ao céu. Continua tocando as feridas emocionais que foram expostas durante este tempo de clamor. Continua restaurando os relacionamentos que foram colocados nas tuas mãos. Que tua presença seja percebida nos dias seguintes, através de sinais concretos, de que algo está mudando, de que algo está sendo curado, de que a graça está agindo de maneira real e visível. Sustenta especialmente os que saíram desta oração ainda no meio da espera. Os que clamaram por um milagre que ainda não chegou. Os que pediram pela restauração de um filho que ainda não voltou. Os que entregaram uma dívida que ainda não foi resolvida. Os que oraram por uma cura que ainda não foi completamente manifestada. Diz a essas pessoas que a ausência de resposta imediata não é sinal de ausência divina. Que o Senhor está agindo nos bastidores do que ainda não é visível. Que a resposta está sendo preparada com um cuidado que a pressa humana não consegue compreender, mas que o coração de fé aprende a confiar. São Gabriel Arcanjo, fecha esta oração com tua mensagem de esperança sobre cada vida representada aqui. Anuncia que o Senhor viu tudo, que cada lágrima foi guardada, que cada pedido foi registrado, que cada nome que foi pronunciado em oração é conhecido pelo Pai com uma intimidade que vai além de qualquer compreensão humana.
Anuncia que os arcanjos foram mobilizados, que as respostas estão sendo preparadas, que os milagres estão sendo alinhados, que os tempos estão sendo coordenados pela mão de quem nunca erra e nunca atrasa. Inspira em cada coração que participou desta oração um desejo renovado de continuar orando. Que este momento não seja um episódio isolado, mas um marco que inaugura uma nova temporada de fé mais profunda, mais consistente e mais confiante. Que quem encontrou força aqui volte amanhã para buscar mais. Que quem sentiu o coração aquecido compartilhe esse calor com alguém que está no frio da desesperança. São Miguel Arcanjo, sela esta oração com tua proteção que não falha. São Rafael Arcanjo, sela esta oração com tua cura que restaura o que foi quebrado. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua esperança que não envergonha e não decepciona. Que o Senhor seja glorificado por cada fruto que esta oração produzir. Que os arcanjos sejam honrados por cada testemunho que nascer desta corrente de fé. E que cada pessoa que orou aqui hoje saiba que o céu a conhece pelo nome e que nunca vai parar de cuidar dela. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida.